Quero estar falando do amor de Jesus, sobre os discípulos que Jesus preparou eles para ir pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus disse: voltaram os apóstolos, ou os discípulos, à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito. Até o 32, por gentileza. E ele lhe diz: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto ser numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Eu creio que não tem nem 2 meses que eu usei esses mesmos versículos para estar ministrando a palavra de Deus. Mas a mesma palavra que a qual nós estamos lendo aqui agora, que nós usamos para ministrar alguns meses atrás, eu garanto para você que não é a mesma mensagem, porque a palavra de Deus é uma fonte que se renova a cada manhã. E se 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas extrair destes 3 versículos uma mensagem, todas as mensagens serão diferentes, nenhuma será igual. E interessante aqui que o Senhor Jesus, em menos de 3 anos, Ele prepara esses discípulos. E a Bíblia vai relatar que eles já não tinham mais nem tempo para comer. E muitas vezes no nosso ministério é mais ou menos assim. Vai chegando tanto compromisso, mas tanto compromisso que nós comemos e não comemos. Nós dormimos e não dormimos. Parece que deitamos para dormir ali 10 horas da noite, dá 2 horas da manhã, nós não vamos nem dormir nada. Rolou de um lado para a cama e é tanto compromisso. É a obra, é o trabalho, é a esposa, é o marido, é os filhos, e assim por diante. E graças a Deus que aqueles discípulos perceberam que tinha Jesus. Eles entenderam que tinha um que tinha os enviado. E aqui eu entendo que eles vão voltar para ele, porque se ele nos enviou, ele sabe como nos tirar a carga. E eu quero voltar aqui para concluir no final. Eu quero, aqui com a igreja, ler e estudar alguns outros versículos, falar de alguns homens de Deus que tiveram sucesso, sim, mas passaram por grandes lutas. Mas nem por isso se desanimaram, pararam de falar do grande amor de Jesus. E dentre eles, a Bíblia relata o nome de Josué. A Bíblia fala de Josué. Josué nasce como escravo. Não sabemos quanto tempo Moisés teve para instruir Josué. Mas nós sabemos que quando Moisés passa dessa, os ingleses dizem: passway. Passou dessa, partiu. E quem fica? Josué. Mas chega em uma circunstância do ministério de Josué que é preciso Deus vir até ele. E graças a Deus que esses discípulos aqui puderam voltar a Jesus. E na época de Deus, antes de Jesus caminhar na terra, antes de Jesus estar com os discípulos, Deus passou alguns anos sem falar com Abraão. E daí vem Moisés para suceder, Josué para suceder Moisés. E quando aquele homem de Deus envia aquele espia à terra prometida, para conhecer a terra, e dentre eles 80%, mais de 80%, que era 12, voltam desanimados, voltam julgando o líder que eles têm, volta dizendo que o líder que eles tinham os colocaram em uma fria, enviaram eles a uma terra que tem gigante, tem os anaquins gigantes de 3 metros,
Era homens tão grande que a sua canela ficava fora da cama ao dormir. E esse homem se encontra nessa circunstância. Alguns pegam pedras para o apedrejar. Mas graças a Deus ali tinha servos que serviam a Deus o impediram. E no capítulo 1, verso 8 de Josué, nós vamos ver Deus falando com Josué. Continua falando, continua anunciando. Quem Josué era? Servo do Senhor. O que Josué fazia? Conduzia um povo à terra prometida. Mas aqui está Deus dizendo para Josué: antes medita nele, antes estuda este livro, para que tenham cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, nós somos como um carro que semanalmente, ou alguns talvez é diário, outro talvez é de todo dia, tem que abastecer, que senão ele não vai andar. E no mundo espiritual nós temos que nos alimentar. Nós temos que buscar Deus. Nós não vamos conseguir andar. Nós não vamos conseguir prosseguir sem Deus. Aqui nós vemos um grande homem. As pessoas colocam o nome dos seus filhos, Josué. Outros chamam, outros livros de Josué. Mas o certo é que ele precisou de Deus. Porque se Deus não fale com ele, ele não daria conta de levar aquele povo. Ele retrocederia. E por isso muitos abandonam os propósitos que Deus colocou no coração para fazer. Porque não ouvimos Deus. E vamos levando a nossa própria força, a nossa própria maneira. E vai se sucumbir. E também tinha uma mulher que tinha uma família, tinha um esposo. Constantemente ela era afrontada por não dar filhos. Constantemente. Mas a Bíblia diz que aquela mulher em todo tempo estava na casa do pai. Mostra a perseverança daquela mulher para buscar o propósito, para ir atrás do seu desejo. Irmãos, é assim na minha e na sua vida. Tem bênção que não vem, não é porque você está em pecado, não é porque você é incompetente. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. O próprio Deus. Mas Ana, ela perseverava, ela não desanimava, porque Ana queria um filho. Ana queria entregar para o seu amado, para o seu esposo, a qual amava muito. E ela desejava retribuir a ele, dando a ele um filho. Mas no dia que Ana, ela abre a mão de ter um filho, porque ela queria um filho e Deus queria um sacerdote. Deus queria um profeta. E quando ela disse: Deus, se o Senhor me entregar, eu lhe entrego. E naquele mesmo dia Deus ouve a oração dela. Mas essa mesma Ana, a Bíblia diz que ela subia. Porque todas as vezes que nós vemos a casa do pai, nós subimos. Entende isso? Todas as vezes que nós viemos à casa do pai, nós subimos. Descer é ir para Jericó. Descer é ir para lugares que não pertencem a Deus. Mas toda vez que decidimos em vir à casa do pai, nós voltamos melhor para casa. Ana voltou melhor. Quem já leu a oração de Ana? Alguns irmãos já leu, meus irmãos. Então Ana faz uma oração de agradecimento. Mas antes de ela ter a bênção dela na mão, poderia ser vizinho, amigos, parentes, cunhados. Afrontava.
o próprio pastor daquela igreja. E se veja que está desembriagada, mas ela humildemente sabe digerir aquela palavra e não perde a bênção. E muitos de nós perdemos a bênção, por quê? Porque não sabemos digerir o que deveria digerir. Nós perdemos a bênção porque as barreiras vêm, as lutas vêm, e não são por pessoas desconhecidas, são por pessoas conhecidas, próximas. Elas vêm, e muitas vezes vai nos desanimar, muitas vezes vai fazer com que nós desistimos, igual eu falei agorinha mesmo. Mas Ana, de jeito nenhum. Ana estava lá. O que Ana tinha? Ana tinha um propósito. Mas a Ana fala: eu vou entregar para o Senhor, meu filho. E Deus honra a oração de Ana. E Deus dá a Ana o que? Um filho. E quem foi Josué? Samuel. Samuel ungiu Davi. Ungiu Saul, Davi. E fez muitas coisas. Nós vamos mais ainda. A Bíblia diz, a Bíblia chama o próprio Jó de irrepreensível, de homem íntegro, de homem honesto. É o próprio Deus. Mas olha o que Jó passou, olha o que Jó enfrentou, a ponto dos seus amigos o abandoná-los, a ponto da sua esposa dizer: olha, as coisas estão difíceis, as coisas estão difíceis. Eu entendo assim, conversa com o nosso Deus ou com o seu Deus e morre, porque eu não aguento mais ver este sofrimento e esta angústia, essa sua fadiga, esse seu gemer. Eu não aguento mais ver você assim. Eu não sei, ontem tinha algumas pessoas aqui, nós falamos ontem para casais aqui ontem, e dentro dos tópicos, um dos tópicos foi o cheiro. Interessante o negócio do cheiro. E eu disse que às vezes o homem chega em casa tão cansado, 2 da manhã, e vai dormir perto da mulher fedendo gordura, suor, tentando carregar a caixa. Vai não, irmão, seja bobo não. Dorme no chão, mas não dorme fedendo perto da mulher não. É verdade. Irmãos, homem dá chulé até que ainda vai, mas uma mulher é misericórdia do cheiro. Eu disse, é melhor nós ter mau hálito para as pessoas da rua do que para a mulher dentro de casa. Irmão, porque na rua é 1, 2, 3 vezes no ano, mas dentro de casa é todo dia aguentando essa carniça perto, não dá não. Eu falei sobre o cheiro ontem. Como é que... Eu não sei, eu nunca perguntei para a Juliana, nunca tive coragem não. Juliana, deu cheiro, nunca tive coragem não. Mas será que você vai perguntar para a sua mulher assim, eu fedo ou eu cheiro? Agora o contrário, e se a mulher perguntar assim, meu marido, eu sou uma mulher cheirosa ou meio rancenta assim? Né, irmãos? Eu estou falando do matrimônio, eu estava falando sobre o matrimônio ontem. E no próximo mês vamos fazer um encontro de casais. Participa, vamos dar continuidade. Né? Eu falei do cheiro, depois vamos falar da paciência. Né? E vamos assim, os jovens casados, Felipe, Gisele, que é tudo aqui. Jeremias foi traído pelo seu próprio povo. Jeremias, escolhido no próprio ventre. Ainda menino, Deus o chama. E por as pessoas não gostar do que Jeremias falava, o lança num poço, o lança numa cisterna. Se fosse pelo menos um buraco sequinho, não, mas tinha um barro lá dentro. Deus coloca em Jeremias um cinto apodrecido, porque a honra para um homem é um cinto na cintura. Naqueles tempos, hoje a gente vê muito calça caindo aí sem cinto, mas naquele tempo botava um cinto.
E Jeremias coloca um cinto apodrecido e ele sai na rua todo envergonhado. E Deus o pergunta para ele: Jeremias, como você está sentindo com esse cinto? Ele disse: muita vergonha. Ele disse assim: assim sou eu sinto isso do meu povo. E Jeremias fala, e o povo começa a odiar Jeremias. Mas o que Jeremias está fazendo? Pregando o amor de Jesus, falando o que os irmãos falaram aqui no louvor. Falava o que a irmã Lara estava falando, que ele está mais perto do que nunca em voltar. É o que Jeremias falava. E pode ser que dentro de nós aqui, alguns não vão aceitar Jesus voltar, não. Eu nem casei, eu nem comprei meu carro, nem comprei minha casa. Se eu rejeito essa palavra, assim como naquele tempo rejeita hoje. E ela está fazendo alguma coisa errada? Não. Ela está falando do grande amor. Ela está falando daquele que morreu na cruz por mim e por você. Ela está falando. E assim era o que Jeremias estava fazendo. Ele estava anunciando, ele estava pregando. Mas estes homens aqui que a qual estou falando de Neemias. Neemias, o que Neemias? Neemias se coloca na brecha. Aonde Neemias estava? Na casa do rei. O que Neemias fazia? Comia a melhor comida, bebia a melhor bebida. E Neemias resolve deixar tudo para restaurar os muros. E quando os inimigos descobrem que os muros estão sendo quase todos restaurados, eles se enfurecem, eles se revoltam. E é assim, irmãos, muitas pessoas vão parar no caminho. A Bíblia diz que Josafá, a notícia chegou para Josafá dizendo que os inimigos já estavam tudo acampados pertinho. E o que Josafá faz? Josafá se coloca de joelho e ora a Deus e levanta um clamor para que tenha uma vitória. Imagina se Josafá sai correndo. Imagina se Neemias não restaura os muros por causa de Sabalate. E mais muitos que estavam ali, governadores que se opunham, mas eles permaneceram firmes. Simplesmente ouvir a voz de Deus em sonhos, por notícia, por ser sensato. Eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu posso resolver a situação de alguém, eu vou fazer. Independente do que eles vão fazer lá, vão fazer contra mim, mas eu vou lutar, eu vou fazer. E daí vem o apóstolo Paulo. Jesus crescia lá na serralheria, crescia lá em Nazaré. Um outro estudava na melhor escola, tinha o melhor professor. Tem uma vida ou uma mente, uns pensamentos distorcidos por um período de tempo. E depois que o Senhor o alcança, ele muda de tudo, de perseguidor é perseguido. Todo mundo conhece a história. Enfrenta vários vendavais, vários ventos, muitas perseguições, prisão, naufrágios. Mas nunca deixou de falar do amor de Jesus. Nunca deixou. Sempre combatendo, sempre pelejando, sempre anunciando, mandando, recomendando: olha, tenha cuidado, instruindo. Assim ele fez. E aqui eu quero voltar no capítulo 30, no verso 30, do capítulo 6 de Marcos. A Bíblia vai narrar que voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Aqueles homens, eu não sei como é que eles faziam para ouvir a voz de Deus, mas Deus falava com eles. Mas esses apóstolos, aqui estavam Jesus nesse inteirinho ainda. E Jesus diz: olha, vocês vão pregar a palavra, e vocês vão de 2 em 2. Não quer dizer que era para ter só os 2, não. Naquele tempo já tinha músico,
Eles poderiam ter preparado uma equipes de 2, 3, 4 levitas, mais alguns ajudantes. E eles saíram para pregar a palavra de Deus. E alguns talvez cresceram muito. Muitos. Não parava, mas tinha outros que ainda o ministério não tinha se alavancado. Mas o certo é, o que parece, é que eles estavam afadigados. Foi preciso voltar a Jesus. Irmãos, um relacionamento, um casamento, ter filhos, um trabalho, dirigir uma igreja, estar na porta, tocar um som. Nós temos que analisar de vez em quando as pessoas dizem, olha, parece que as coisas estão mal. Eu estou percebendo que o meu coração está azedando. É necessário nós voltar a Jesus. Às vezes as agendas vai ficando cheia. Acontece muito. E muitos vai se sucumbir. Por quê? Porque não tem a capacidade de voltar a Jesus. Às vezes nós começamos um relacionamento na presença de Deus. Mas chega um momento e fala assim, mas quem é essa pessoa que eu não conheço? Foi a pessoa que é a primeira vez que eu vi. Não, esse não é o irmão que eu cheguei na igreja um dia e me recepcionou. Não é. Eu desconheço essa pessoa. Irmãos, e eu estou falando de um relacionamento. O primeiro erro até que ainda vai no primeiro relacionamento. Nós temos que ter um cuidado para não entrar em um outro relacionamento com a pessoa da mesma natureza que a qual nós já conviveu antes e nós discordamos. Porque ninguém mostra a sua natureza à primeira vista. Ninguém mostra o seu mau hálito no namoro. Usa um rose, né? Uma balinha, um gamo. Ou tiver uma enfermidade no estômago, uma úlcera. A namorada diz, nossa, que homem maravilhoso, mãe. O hálito dele é cheiroso. Quando casa, 6 meses depois, ai, 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 ai. O primeiro relacionamento foi assim. Daí vai para o segundo relacionamento. Empolga. Porque não mostra o mau hálito. O cabelo está penteadinho. A meia está limpinha. Tudo passadinho, mas depois de 6 meses de casado, não penteia cabelo. Estou falando de igreja, irmão, entende aí? Estou falando em mistério. Não perde a rima não, a palavra. Foi para o segundo relacionamento. Menos de 1 ano depois, não dá. Divórcio. Terceiro relacionamento. Mas não consegue parar e voltar para Jesus em Deus. Pode ser com meus antepassados. Minha tataravó, minha bisavó, minha avó. Teve 6 casamentos e nenhum deu certo. E se porventura a maldição alcançou até minha mãe, voltar para Jesus. No teu nome, eu repreendo essa maldição, porque eu não quero isso para minha vida. E eu quero que o Senhor desvenda a minha mente. Porque quando o garanhão chegar, eu não quero ver ele por fora, mas eu quero conhecer por dentro. Porque os passados que passaram primeiro, eu me encantei pelo exterior, mas agora eu quero me encantar pelo interior.
isso é voltar para Jesus. Pode ser que os discípulos chegaram em pessoas e se encantaram pelo exterior, como Josué, como Samuel, pela beleza, pelo poder de persuasão. Encantou. Este será um grande pastor. Encantou. E enquanto não foi ungido, era ovelha, mas depois de ser ungido, virou um bode. E daí é preciso, aquele que ungiu, talvez fora da direção, é necessário voltar na direção, é necessário voltar lá em Deus e perguntar: Deus, o que eu estou fazendo? Pastor, já aconteceu? Já. Distante? Não. Próximo? Não. Comigo? Sim. E vai dizer se com você nunca aconteceu mesmo. Vai dizer se não é necessário na nossa caminhada nós não voltarmos para Deus. Deus, essa situação não consigo enxergar. Por essa situação não consigo passar. Por essa ponte, por essa pinguela, por esse pau, eu vou cair por ele. E eu preciso do Senhor, que o Senhor vai comigo. E é preciso voltar para Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Eles voltaram. Ele disse: enquanto o Senhor pregava para nós, nós nos encantávamos, nós ficávamos maravilhados, o Espírito nos tomava, nos trazia alegria. Mas quando estamos distantes do Senhor, nós não conseguimos falar para o Senhor. Talvez naquele dia, o próprio Jesus disse: olha, fulano vai pregar hoje, eu quero ver. E naquele dia não conseguiram pregar, porque estavam distantes, estavam feridos, estavam machucados. E eles precisavam de Jesus, e eles entenderam que eles precisavam. Nós estamos em busca, eu tenho minha esposa, mas pode ter pessoas que estão em busca de relacionamento. Pode ter saído de um relacionamento difícil, conturbado, problemático. E saiu dizendo: Deus, eu não quero casar nunca mais. Mas pintou o garanhão, pintou a atriz, a donzela, pintou a gata, e balanceou, mexeu na estrutura. Tudo arrumadinho, fala como uma leite. Mas dentro de casa, talvez, já perdeu teu pai, já não tem mãe, nunca se submeteu, nunca respeitou aquele a quem os colocaram no mundo, mas conheceu a leite. É essa. Eu contei aqui no altar uma vez, nós congregamos em 2003 aqui numa igreja, um presbítero, na igreja que eu congregava. Irmãos, trabalhava na igreja, ajudava, corria, fazia tudo, até de tomar de conta de igreja, que ele tomou de conta. Resolve para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos e conhece uma mulher lá no Pará, pela internet. Esse negócio de internet é sério. A internet parece que tem um aplicativo lá que põe até cabelo na cabeça. Ruga, acaba tudo. E você nem precisa não, já está com os 40 e bota uma fotinha de 30 lá. Ou 25, 20 anos. Nossa, que mulher bonita. Nossa, que homem bonito. Aí quando vai conhecer pessoalmente, irmãs, oh tristeza. E ele conheceu lá no Pará. Essa mulher orava, falava em línguas, evangelizava, distribuía panfleto na igreja. E ele era amigo do Clóvis. Enquanto estava com o Clóvis, ele ligava para o Clóvis, falava por vídeo ali, comigo ali, conversava com nós. Olha, eu vou ter que ir embora. A mulher que Deus, já era divorciado. A mulher que Deus preparou para mim está lá no Pará. Irmãos, organizou a vida dele nos Estados Unidos e aviãozinho para o Pará. Casou,
Primeira semana ele descobre que a mulher toma uns 4 comprimidos de tarja preta. E ele só observando a mulher, analisando. 3 semanas depois, ele levanta o lençol da cama e olha debaixo um machado debaixo da cama. E ele diz: esse trem está errado. E a outra mulher quase mata ele também, irmão. Olha para você ver o problema aí. E ele disse: meu Deus, o que eu faço agora? Eu falo com ela ou não? Porque ela falou assim: talvez guardou aí, vai falar e vai passar. E ele fez de conta que estava dormindo, né? Fez de conta que estava roncando assim. E ela vai levantando pelo pé da cama e baixa e pega o machado. E ele pula de pé. E o que foi, mulher? Descobriu que a mulher queria cortar a cabeça dele no machado. Irmãos. Terceiro, quarto e quinto relacionamento. Por quê? Porque não voltou para Jesus. Tudo que tinha feito, uns puderam falar assim: Senhor, essa pessoa aceitou Jesus. Senhor, esses irmãos fechou a porta na minha cara. Senhor, eu preparei uns diáconos lá, uns presbíteros lá, umas missionárias, eu ungi uns missionários. Mas foi uma fofoca que eu não dei conta mais, resolvi a fofoca mais da igreja. Mas voltou para Jesus. É preciso voltar. É preciso, dentro do lar, dentro da família, seja o primeiro a tomar atitude. Ele disse: olha, eu percebi que perdi Jesus. Maria, graças a Deus por isso, com o seu esposo, eles perceberam que perderam Jesus. E eles voltaram a buscar Jesus. E os discípulos perceberam que estava sozinhos. Eles não tem que voltar para buscar Jesus. E eles voltam. Coloca no verso próximo para mim, para o 31. E ele lhes disse, ele quem? Jesus, vinde repousar um pouco, porque Jesus, eu tenho certeza que Jesus sentou, homem tranquilo, homem manso, a Bíblia fala que ele era assim, sentou, ouviu cada um. Disse: vamos para um canto aqui, eu preciso ter uma parte com vocês. Irmãos, o que Deus quer é isso. Quando nós voltar para aí e dizer: eu preciso do Senhor, Ele quer ter um particular. Um particular. A Bíblia não diz que a igreja foi, que o pastor levou as ovelhas, que as ovelhas, não, os discípulos voltaram. A quem Jesus tinha incumbido de fazer a diferença, eles voltaram. E a Bíblia diz que eles foram para um lugar deserto. Não se ouve Jesus no meio do clamor. Não ouve Jesus no meio dos barulhos. É preciso ir à parte, lugar deserto, para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia ainda continua: porque eles não tinham tempo nem para comer, muitos a fazer. Eu creio que eles voltou com o coração endurecido, como diamante, mau. Esse Jesus que disse para nós, para pregar a palavra dele, é uma furada fazer o que ele faz. Não é assim que muitas pessoas fazem? Não dou conta. Tem pessoas que levantam para fazer a obra, passa a odiar pessoas, porque não voltou para Jesus. É muito tempo, é muita coisa para fazer. Além da obra, tem uma coisa: antes de ser um pastor, somos pai, somos marido, temos sentimentos, assim como você. Sentimos dores, sentimos solidão. Os pastores também sentem. Você não sente? Às vezes alguém diz assim: pastor, eu estou angustiado. Pastor, eu esperava que alguém pudesse me ligar na minha ausência. E eu não estou nem dormindo. Os discípulos estavam sentindo isso. Até parece que os discípulos comia e não saciavam. Vai dizer que se não tem alguém acontecendo isso. O que faz acalmar é a comida. A comida causa dor de cabeça, porque a pressão vai. Porque come.
E me parece que eles nem mastigavam mais. E é mais difícil. Uma carne bem cozidinha, dá até para engolir um pedaço maior. Para quem não já tirou as amígdalas, tal, passa um pedacinho maior. Mas bem cozidinha não vai fazer tanto mais. Mas comer uma carne mal passada, irmãos, é 3 semanas lá na boca do estômago. Então por isso cozinha a comida bem cozinha bem. Porque vai uma carne meio com germes lá, mal cozida, lá fica ali 3 dias, vê um câncer aí daqui 20, 30 anos, não sabe por quê. Então cozinha uma comidinha bem cozidinha, bem feitinha. Come devagarzinho. Ainda bem que eles perceberam. Eles foram a Jesus há tempo ainda. E Jesus pôde instruí-lo novamente. Vi ser numerosos que iam e viam. Olha, agora coloca o 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Irmãos, a maioria das vezes, o que você faz, ou o que eu faço, não é de má intenção. Os ensinamentos que você dá na sua casa, ou aqui na igreja, ou no evangelizar, não é mal, é bom. Mas chega um momento, sabe, que é necessário voltar. Porque muitos que levam a palavra de salvação, muitos que têm Jesus, o que ele tem para oferecer é amor, é a mão. E daí precisa de Jesus, porque senão nós vamos nos encolher a mão. Nós vamos parar de fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Nós vamos parar de estar na porta. Se nós não voltar para Jesus, às vezes nós vamos dar a mão e alguém vai passar ali e não vai pegar em nossa mão, e nós vamos embora para casa ferido. Assim aconteceu com aqueles discípulos. Só que eles voltaram para Jesus. Eles buscaram Jesus. Eles recorreram a Jesus. E eu quero dizer que o Jesus, aquele dia que os discípulos voltaram a Ele, Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Ele está aqui, presbítero. Não só para ajudar quem está sentado ali, quer vir na igreja pela primeira vez, pela segunda vez. Por uma pessoa que não tem compromisso, não. Ele não está aqui só para você, Ele está aqui para todos. Todos. Naqueles dias voltaram os pastores, os apóstolos, os discípulos. Mas para uma igreja crescer saudável, essa igreja tem que voltar para Jesus. Ela tem que ir, mas tem um dia que ela tem que voltar para Jesus. Ela tem que buscar em Jesus o socorro. E essa semana foi uma semana de luta. Eu disse para a Juliana assim, era mais ou menos 4 da tarde, Juliana, 4h20. Eu disse, eu quero ficar só. Eu não quero que mais ninguém entre aqui na sala agora. E nós precisamos disso. Nós que levamos a cura, precisamos também ser curados. Os grupos de louvor que estão aqui passando alegria, vocês precisam ser curados. Os pastores, o senhor que prega, o senhor leva a salvação, e o senhor precisa desse Jesus. As mulheres de pastores, elas precisam de Jesus. Ela precisa de buscar amor nele. A Bíblia vai falar de um homem, de um samaritano. Mas antes do samaritano, a Bíblia diz que desce um homem de Jerusalém para Jericó. E quando diz descer de Jerusalém, é sair da casa de Deus, é descer. É buscar a vida no mundo. Mas antes que ele chega lá no Jericó, no mundo, os ladrões o apanham no caminho. E os ladrões tomam tudo o que ele tem, bate nele, machuca ele, fere ele. Ele fica desmaiado no chão. E daí vem o sacerdote. Sabe quem é o sacerdote, pastor? Somos nós.
somos nós. A natureza humana. E nós passamos desapercebido e não vimos, nem vimos, ou se vimos, não vimos. Ela passou a largo. Veio os discípulos do sacerdote, o levita. Também passou, porque foi a natureza do sacerdote, do levita era a mesma. Mas daí vem o bom samaritano, e sabe quem é o bom samaritano? É o próprio Jesus ali. Ele mostra que pastor é falho, presbítero é falho, diáconos são falhos, missionários são falhos, quem fica na porta são falhos. Mas ali vem o bom samaritano que nunca falha, que não falhou na vida dos discípulos, porque quando voltaram para ele, eles respaldaram eles, eles cercaram eles, ele deu amor a eles. Ele disse: então vocês é importante, assim como o pastor e os demais que aqui estão são importantes para Deus. Mas veio o bom samaritano e pega aquele doente. Primeiro ele passa o azeite, porque sem o azeite não é possível o sangue penetrar. Sem o azeite o coração não vai se abrir. Primeiro ele vai amolecer. Primeiro ele vai trabalhar no vaso, e depois despeja o sangue, depois ele despeja o amor dele. Por quê? Porque já quebrantou, já abriu o coração para receber o grande amor de Jesus. E não fica só por aquilo, só por curar dele. Ele coloca ele carrega ele. E a Bíblia diz que leva ele para uma hospedagem, e coloca ele na hospedagem, e dá algum dinheiro para aquele recepcionista. E ele diz assim: olha, se porventura o dinheiro acabar, quando eu voltar eu vou pagar. E eu entendi, eu orando a Deus eu entendi, sabe, que a hospedagem é a igreja. E por isso eu tenho um pacto com Deus. Eu disse: Deus, o hospedeiro sou eu, o dinheiro que me deu é o suficiente para cuidar de mim, e tudo que eu faço para cuidar do povo não é nada, porque Ele vai me pagar muito mais, a recompensa é muito maior. Então eu tenho uma aliança com Ele. Eu disse: Deus, que esta casa seja uma casa de cura, que esta casa seja uma casa de alegria, que esta casa seja uma casa de união, que essa casa seja uma casa que as pessoas têm coragem de ir para frente, de vencer, têm coragem de orar, têm coragem de olhar para as pessoas e sentir compaixão. Essa é a casa que a qual o Senhor depositou aquele machucado, aquele ferido. Essa é a casa. Então eu abri, eu disse: Deus, essa é a casa. Então Ele nos colocou você aqui, nos colocou aqui. E hoje Ele tem uma palavra de consolo para mim e para cada um que está aqui. Para pastores, para jovens, que os pais, não é que os pais querem o mal, não é que os pais querem lançar os filhos nas perdição, é porque ama, é o zelo. E falam palavras que vai distanciando, não é porque quer o seu mal ou te ferir, não. É porque Ele quer você pertinho dEle, Ele quer te zelar. E Deus às vezes nos traz uma palavra que nos confronta. Deus, eu não precisava ouvir isso. Deus, eu não precisava passar por isso. Eram os discípulos. Por isso nós temos que voltar. Porque senão nós vamos perder o céu. Senão nós vamos perder a salvação. Senão vamos perder. Nós temos que voltar. Nós temos que nos recorrer a Ele. E a Bíblia diz ainda, Jesus um dia com Pedro, diz: Pedro, hoje eu orei por você. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu ouço isso. Pedro, eu orei por você. Sabe o que está dizendo assim? Olha, qual que é o seu nome aí? Fala, olha o seu nome. Carlos, eu orei por você. Ele chamou Simão, Simão. O Satanás me pediu permissão para se andar na tua vida. Eu orei por você. Está te chamando, fulano. Satanás está tentando destruir você. Mas eu morri na cruz por você. Eu morri na cruz.
Então Ele te chamou pelo nome. Ele te escolheu. Somos importantes para Ele. Então nós estamos aqui buscando e Ele está aqui hoje.